Em Zacarias capítulo 13, o Senhor promete ao seu povo que dias melhores virão. É sempre muito bom vivermos esta expectativa. A vida é sempre muito dura, cheia de muitas desilusões e dores, na maioria dos casos. Mas o Senhor Deus nos promete por meio da sua palavra que podemos viver a expectativa de que a vida pode ser melhor. Não precisamos ser pessoas amargas ou pessimistas. O bondoso Deus está disposto a nos dar prazer. É sobre isso que nós vamos estudar em Zacarias capítulo 13. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre todos os nossos estudos e orações. Não esqueça de deixar o like. Com o seu like você nos ajuda a alcançar mais pessoas, fazer com que mais pessoas sejam impactadas pela palavra do nosso Deus. Nos comentários, faça o seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. E eu espero que a palavra do Senhor Deus fale profundamente ao seu coração. Vamos lá? Em Zacarias capítulo 13, nós podemos ver que o capítulo está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E nós vamos estudar cada uma delas aqui, começando pelo versículo 1. O versículo 1 está escrito o seguinte: naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Perceba essa expressão naquele dia e o objetivo dessa fonte que vai jorrar. Ela vai purificar os descendentes de Davi, os habitantes de Jerusalém, ou seja, é uma profecia para os judeus. É importante que você tenha em mente que a morte de Jesus, ela abriu a fonte da salvação para todas as nações, porque até então a salvação vinha dos judeus. Lembra que Jesus falou sobre isso? Até então os judeus é quem tinha o conhecimento, digamos assim, da salvação, mas Jesus, ele veio e expandiu a salvação para todas as nações. Então, a morte de Jesus abriu a fonte para todas as nações. Inclusive, nós vemos isso quando o véu se rasga. O véu se rasgar significa que o acesso ao Senhor Deus agora é por meio de Jesus Cristo. Isso também nos mostra o seguinte: o cumprimento de uma profecia que é feita em Jeremias capítulo 31, versículos de 31 a 34, onde o texto sagrado diz o seguinte: estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Ou seja, Deus está dizendo, a aliança, a nova aliança não terá o formato da antiga, porque a antiga aliança eles quebraram, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então ele continua: esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, que dias são esses? Os dias que Zacarias está falando, nos dias finais. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Essa profecia ela possui um duplo cumprimento, digamos assim, mas como nós estamos falando de Judá, dos judeus, na verdade, no capítulo anterior nós vimos que a profecia de Zacarias falava sobre o derramamento do Espírito e que as casas de Davi, de Levi, de Natã, todas choravam, pranteavam porque eles reconheceram que haviam matado o Messias. E aqui perceba que a profecia de Jeremias diz que ele poria a lei no íntimo deles e escreveria em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o maior até o menor, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, essa profecia de Zacarias e essa profecia de Jeremias estão intimamente ligadas. A restauração dos judeus acontecerá sim, de fato, na volta do Senhor Jesus. O texto continua, versículo 2, nos mostrando o seguinte: naquele dia eliminarei da terra de Israel o
os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Então, a volta de Jesus e a restauração da fé dos judeus acabará com a idolatria entre os judeus. Perceba que desde os juízes, a idolatria é um problema crônico em Israel, no meio do povo de Deus. Desde os juízes, passando pelos reis, até os dias de hoje é um problema a idolatria no meio do povo de Israel. Mas a volta de Jesus acabará com isso, santificará também essa parte da nação. O versículo 3 mostra o seguinte: e se alguém profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. De repente você lê esse texto sem entender o contexto. Se você não estudou, por exemplo, comigo aqui o livro de Deuteronômio, você vai ter dificuldade de entender esse texto. Ou o livro de Deuteronômio ou o livro de Levítico, você vai ter dificuldade. Por quê? Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei o que falar em nome de outros deuses terá que ser morto. Que é que uma coisa tem a ver com a outra. Quando o Senhor Deus promover a restauração da fé dos judeus, o zelo e a piedade entre eles será restaurado também. Então, qualquer falso profeta que se levante entre eles será morto, será punido. Por quê? Porque eles profetizaram de maneira errada, transgredindo o mandamento e a palavra do Senhor. Então, essa profecia de Zacarias é um símbolo de que a restauração da fidelidade, da piedade do povo acontecerá de fato. E por que é que ele usa aqui o exemplo de que os seus próprios pais o esfaquearão? Dado o comprometimento deles, do povo, com a palavra do Senhor Deus. Dado o comprometimento deles com que a vontade de Deus seja cumprida. Então é isso que esse texto está nos falando, sobre a restauração da fé, da piedade dos judeus. O texto continua, versículos de 4 a 6, dizendo o seguinte: naquele dia, perceba a expressão naquele dia, porque é exatamente o dia em que o Senhor Deus restaurará a fé dos judeus, na segunda volta de Jesus. Todo profeta se envergonhará da visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. O que essa profecia nos fala? O que é que ela nos mostra? Ela nos fala sobre a purificação dos profetas. Perceba que os falsos profetas reconhecerão em arrependimento: eu não sou profeta. Eu sou um homem do campo, eu não sou profeta. Deus não falou comigo. Essa conversão, esse arrependimento nos mostra a restauração de alguém que se arrependeu de fato. E que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Essas feridas, provavelmente, essas marcas, provavelmente, essa profecia também tem um duplo aspecto. Eu recomendo que você que você acesse o jesuseabiblia.com, Zacarias capítulo 13, e leia todo o meu comentário desse trecho. Eu vou explicar melhor que feridas são essas. Mas, muito provavelmente, essas feridas eram as feridas que esses falsos profetas tinham do tempo da sua vida de idólatras, porque durante os cultos idólatras eles se autoflagelavam, eles se autoaçoitavam, feriam o seu corpo. Então, no momento da purificação, essas feridas também serão reveladas. Num contexto geral, o que esse texto nos mostra é que quando o Senhor Jesus voltar, os falsos profetas, aqueles que se arrependerem, também serão restaurados. O texto continua, versículos 7 e 8. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos.
Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, e a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Vamos estudar aqui cada parte dessa profecia. A primeira parte, que é o versículo 7, é uma referência clara à morte de Jesus. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. O texto de Mateus, quando o Senhor Jesus é morto, esse texto é relembrado. Os seus apóstolos, os discípulos são dispersos, cada um vai para o seu canto. Então esse texto se cumpre. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei a minha mão para os pequeninos. O versículo 8 é uma referência clara à grande tribulação. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá. Se você já leu ali, estudou, a partir de Apocalipse capítulo 6, que é quando começa a abertura dos selos, depois do derramamento das taças, depois do toque das trombetas, você vai ver que essa expressão, a terça parte, e morreu a terça parte, e feriu a terça parte, você vai ver que essa profecia ela se torna bem mais clara. Então é uma referência à grande tribulação, aos dias de tribulação que estão por vir sobre toda a terra. O versículo 9 nos mostra o seguinte: colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como a prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Olha que palavra linda. As muitas tribulações que Judá, que Israel passará nesses dias, restaurarão a sua fé. O Senhor Deus vai restaurar a fé do seu povo de Israel, mas não será algo simples, tá? Será por meio de muita aflição, por meio de muita tribulação, muitas dores, passarão por muitas angústias, mas é melhor você ir para o céu por meio de muitas tribulações do que tendo uma vida fácil ir para o inferno. O apóstolo Paulo, ele confirma isso, essa profecia, digamos assim, é confirmada em Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27. Veja o que diz o texto: assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então, Zacarias é sensacional para nos ajudar a entender o que muitas vezes é uma grande confusão na igreja, porque muitas pessoas, muitos teólogos, muitos mestres ensinam que o Israel terreno foi rejeitado. Não foi. Não foi. A aliança feita com Abraão, Isaac, Jacó e Davi permanecem de pé. Paulo fala muito bem sobre isso. E ele diz que, inclusive, o próprio Israel espera para ser restaurado. E ele diz: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esse Redentor é o próprio Senhor Jesus. Paulo aqui está citando as profecias feitas por Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas que o antecederam. Então, nós vemos que a volta de Jesus restaurará a fé dos judeus, assim como restaurará a fé dos santos. Nós estaremos com o Senhor eternamente. Aqui na terra nós passamos por muitas aflições e tribulações, por muitos dias difíceis, mas o bondoso Deus virá para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então persevere firme na presença do nosso Deus, que é certo, Ele vai guardar você. Amém? Se você gostou dessa palavra, não esqueça de deixar o like. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma parte dessa série, nem das outras. Nos comentários, faça o seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Deus que restaura. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo.